Alô você, estamos aqui começando mais um episódio Arivalcast e é com muita alegria que nós produzimos esse material para você. Eu sou Arival Dias Casimiro, pastor aqui da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Hoje nós temos um convidado especial, mais do que especial, o pastor Júnior Meireles. Ele é casado com a Michele, pai da Isabela e do Heitor, atua com jovens e adolescentes desde 2007, bacharel em teologia pela Factual, Faculdade de Teologia Reverendo Uriel de Almeida Leitão, criador da mobilização nacional Namoro com Propósito. Ele é escritor, já tem 10 livros aí produzidos. Ele atualmente é evangelista aqui, é conselheiro do Centro de Cuidado Pastoral aqui da nossa igreja. Júnior, é um prazer recebê-lo aqui, as suas saudações iniciais. Pastor, prazer todo meu, fico muito feliz de estar aqui no Arivalcast, né? Aquele que está aí candidato a um dos melhores podcasts do mundo, não é isso? Você é bondoso. Feliz, pastor, pelo convite. Vamos edificar os casais aí, em nome de Jesus. Amém. Gente, é o seguinte, antes da gente começar aqui o nosso bate-papo, eu tenho que falar aqui dos nossos patrocinadores. O primeiro deles é a Onibig Media, desenvolvendo criadores de conteúdo. Trata-se de uma empresa de consultoria de inteligência digital no YouTube. A sede fica em Belo Horizonte, eles atendem aí uma das mais renomadas empresas hoje no Brasil nessa área, atendem aí grandes igrejas, pastores, cantores. E se você quer, de fato, se envolver com a mídia digital, com conteúdo digital, você tem que contratar essa empresa para fazer aí uma orientação para você saber onde você está pisando. Eles têm como propósito identificar e desenvolver criadores de conteúdo conectando marcas ao seu público. Então, você diz o que você quer e eles vão identificar o público para você passar a sua marca. Também, Tenda Criativa, agência de marketing e audiovisual. É um pessoal crente, pessoal jovem. Eles montaram essa agência cristã especializada em marketing digital. Aí não se restringe apenas ao YouTube, mas todas as redes sociais. E se você é um empresário e quer alavancar seu negócio no digital, ou se você é pastor e deseja aprimorar o trabalho da sua igreja nas redes sociais, então procure, entre em contato com a Tenda Criativa. Terceiro lugar, o terceiro patrocinador, Porte Contábil, é um escritório de contabilidade e consultoria empresarial. Eles estão há mais de 21 anos no mercado. Eles trabalham com indústria, comércio e prestadora de serviço. Se a sua empresa, se você está precisando de um escritório de contabilidade de confiança, com orientação segura na área de contabilidade, na área de legislação, então procure os nossos irmãos da Porte Contábil. Porte Contábil, grave esse nome aí. E, por fim, a Riveste Revestimentos Ecológicos. Essa empresa, que é uma empresa nacional, né? É uma empresa que, de fato, ela é pioneira, ela desenvolveu esse produto aqui, né? Esse produto de revestimento de parede. Eles têm vários tipos de revestimento, com vários desenhos, várias cores, e é um material que pode ser aplicado diretamente sobre a parede, sobre azulejos, sem necessidade de quebra-quebra. Então você pode reformar a sua casa, dar um novo visual para a sua casa usando esse material, que é também um material ecologicamente correto. Então, grave esse nome aí, Riveste Revestimentos Ecológicos. A fábrica fica aqui em São Paulo e eles vendem diretamente da fábrica para você. Né? Vai aparecer aí o www.riveste.com.br. Então, adquire esse material e reforme a sua casa com beleza e qualidade. Tá bom? Um grande abraço. Júnior, tudo bem contigo? A nossa pauta aqui hoje, Júnior, é uma pauta que você deve conviver diariamente, né? Uma pauta onde você, na área de aconselhamento familiar, lida praticamente diariamente. Casamento e divórcio. Casamento e divórcio. Como lidar? Né? Primeiro, como o casamento ele é apresentado na Bíblia? Pergunta importante, pastor. Quando nós queremos descobrir qual que é a visão bíblica de casamento, a gente consegue nortear todas as outras perguntas que nós vamos ter a partir daí. A gente consegue nortear a partir disso, né? Porque a Bíblia ela é a palavra de Deus e Deus ele é o criador do casamento. Então nós entendemos ali biblicamente que o casamento ele é uma obra de Deus
criação de Deus e não uma coisa cultural que veio da necessidade do homem. A Bíblia também diz que o casamento ele é uma aliança, né, para nós reformados, isso é muito importante, o casamento na perspectiva de aliança. Sim. Também diz que é a união entre um homem e uma mulher, e essa união é assumida diante de Deus. É uma união em que os dois se tornam um, e além disso é uma união que diante de Deus ela é indissolúvel, né, pastor? Sei. Qual foi, né, na mente de Deus, o propósito ao criar o casamento? Bom, isso é muito interessante. Quando nós lemos Gênesis, no capítulo 2, verso 5, a Bíblia diz que ainda não havia brotado erva do campo na terra, porque 2 motivos, né? Ainda não tinha chovido, e além disso, porque não havia homem para poder lavrar e cultivar a terra. Então, o que Deus faz? Deus cria o homem e coloca o homem no jardim que ele havia criado para justamente desempenhar essa função, lavrar e cultivar a terra. Aquele texto de Gênesis capítulo 2, verso 18, ele é visto de uma forma muito romântica quando as pessoas leem Deus falando assim, não é bom que o homem esteja só. As pessoas falam, poxa, Deus viu o homem sozinho lá, coitado dele, estava se sentindo sozinho, o coração precisando da sua outra metade, então deixa eu criar alguém para ser essa companheira de Adão. É interessante a gente ver que Deus diz que ele vai criar para Adão não é uma companheira. Companheira é justamente para alguém que está se sentindo sozinho. Eu pego na mão da minha companheira, a gente senta e vai ver o mundo criado por Deus. Deus cria para o homem uma ajudadora. Quando Deus diz que não é bom que o homem esteja só, ele está dizendo, é muito trabalho para o homem fazer sozinho. Então eu vou criar uma ajudadora para desempenhar esse trabalho junto com ele. E Deus cria uma ajudadora. Uma pergunta importante, por que Deus criou uma mulher e não criou um outro homem? O trabalho de 2 homens na jardinagem seria mais eficaz. A ideia é que era trabalho demais para o homem, era trabalho demais para o casal. Deus, portanto, cria uma mulher para que eles possam construir uma família de jardineiro. O casamento ele foi criado por Deus e para Deus. Nós fomos criados para servir a Deus. O homem foi criado para isso, para o serviço de Deus. Aquela frase que o Senhor fala, quem não trabalha, dá trabalho. Então Deus criou o homem para o trabalho, para cuidar do mundo que Deus criou, cria a mulher para colaborar e faz com que os dois, ao se unirem, possam ter juntos uma família que será uma família a serviço de Deus. O propósito de Deus para o casamento, então, é que o casamento esteja a serviço dele, cuidando do mundo que ele criou. E essa questão, por exemplo, do propósito do casamento como perpetuação da espécie, tem fundamentação bíblica? Fundamentação bíblica, não só a perpetuação da espécie, como também perpetuação da linhagem, né? Quando nós cremos também no mandato de Deus para que a gente possa crescer e multiplicar, também é um dos motivos pelos quais Deus uniu o homem. Só que nós precisamos entender o seguinte, quando nós vamos para Gênesis, nós vemos que havia uma questão, realmente o homem estava só no paraíso, havia a questão também da necessidade de perpetuar a espécie, só que nós encontramos 3 respostas com respeito ao propósito do casamento. E aí a gente olhando, peraí, mas qual dessas é a resposta principal? Por isso nós precisamos primeiro olhar para essa questão de que Deus criou o casamento para que ele fosse uma instituição a serviço dele no reino, e nós servimos a Deus por meio também da perpetuação da espécie, da linhagem, da semente que nós acreditamos que é a semente da aliança com Deus, né? Uma família em que os filhos amam ao Senhor, sirvam ao Senhor por sua vida. O pessoal não gosta muito de usar, mas lá o Salmo 128 coloca também que a família é como se fosse assim um presente de Deus para a felicidade do homem. Sim. Porque o casamento, eu estou colocando isso porque algumas pessoas veem o casamento como se fosse uma forca, como se fosse uma prisão. E Deus, quando criou o casamento, tinha essa perspectiva de felicidade ou não? Olha, quando Deus cria o casamento, eu vejo de uma forma muito clara que há uma discussão hoje em dia naquela questão assim, acho que a gente até falou antes aqui sobre a questão de eu me casei para ser feliz. Tá errado, você não se casou para ser feliz. Eu me casei para fazer o outro feliz, deveria ser a questão correta. Deus não criou o casamento pensando na necessidade do homem. Deus criou o casamento pensando no propósito dele sobre a terra. Certo. Quando nós caminhamos para o centro da vontade de Deus, nós entendemos que o casamento foi feito para glorificar a Deus, todas as outras coisas que nós julgamos ser importantes, elas começam a entrar em ordem. A consequência disso é a felicidade. Quando nós estamos caminhando na direção de Deus, a gente vê de forma assim bíblica o apóstolo Paulo dizendo que mesmo na adversidade nós sentimos paz. Mesmo nos momentos difíceis, que o casamento, mesmo do ponto de vista cristão, ele envolve momentos de dificuldade e tudo, nós encontramos a paz de Deus ali.
Ele não foi feito para minha necessidade, para minha felicidade, mas quando eu vivo o casamento na perspectiva de Deus, a gente encontra a felicidade nele. Tá bom. Vamos lá. Você está participando aí? Entra aí, curte aí, né? Se você quiser deixar perguntas, né? Depois, posteriormente, a gente pode responder. Mas também aproveita aí para se inscreverem no canal, né? Nós estamos transmitindo isso pelo meu canal aqui, o canal do YouTube. Você pode se inscrever, também se inscrever no canal Namoro com Propósito, tá certo? Legal. E vamos participar, porque esse é um bate-papo que todo mundo gosta de participar. Esse é um assunto que mexe com todo mundo. A Bíblia deixa bem claro qual é o papel de cada cônjuge no casamento. Deixa ou não deixa? Deixa. A Bíblia é clara sobre isso. Tá, então você vai dizer para mim quais são esses papéis e se hoje há uma inversão desses papéis ou há uma tentativa de anulação, de destruição desses papéis. A Bíblia ela nos demonstra, se nós fizermos uma análise de Gênesis, Apocalipse ali, quando nós vamos ver as relações familiares, nós vamos ver que Deus ele coloca o homem como o líder do lar, como sacerdote, como provedor, como protetor, também como o profeta, né? Então ele é o sacerdote porque ele ouve a Deus. Foi com Adão que Deus falou. Ele é o profeta porque ele é o responsável por transmitir a vontade de Deus. Mas ele também é o protetor e o provedor do seu lar. E a Bíblia deixa de forma muito clara a mulher como a ajudadora, como a auxiliadora, a mulher que vai caminhar com o homem no desempenho dessas funções, né? Então o homem ele foi atribuído a ele as funções e a mulher o papel de estar ao lado do homem cumprindo essas funções. Então a Bíblia ela deixa isso muito claro. E sim, nós vimos uma questão na sociedade ao longo dos tempos, não é uma questão moderna, mas ao longo dos tempos a gente vê isso. A gente pode ver isso mesmo lá no Éden, porque Deus havia dito para o homem que ele não deveria comer daquela árvore e ele foi instituído a partir dessa comunicação de Deus como sacerdote. Você vai liderar a sua casa, você vai governar o seu lar. No entanto, a serpente ela entra invertendo essa questão de liderança, né? Tanto é que a Bíblia diz que Eva foi tentada, ela pega a fruta e de uma forma, estando liderando ali o marido, ela pega a fruta e dá para o marido. E o marido está ali omisso, sem fazer nada. O texto bíblico parece não mostrar que Adão estava longe da mulher, no sentido que ela tem que gritar para ele assim, Adão, vem aqui, olha aqui, eu tenho uma coisa para você. Não, o texto diz que ela comeu e deu. Ela assume essa função de liderança. E a partir dali, do momento em que a gente vê essa inversão de papéis, nós temos aí consequências gravíssimas sobre a sociedade. Eu vejo hoje, tanto a nossa sociedade como alguns dos casamentos, pastor, como uma orquestra desafinada, em que as pessoas que estão fazendo parte ali dessa orquestra, elas não sabem qual é a função delas, ou elas estão omissas quanto à sua função. E aí tá um tentando suprir a necessidade do outro. Uma vez que a pessoa deixa de fazer o que a obrigação dela, a outra fala, olha, esse lugar está precisando de alguém para assumir. Alguém precisa fazer isso. E aí a pessoa assume um papel que não é dela e isso vai trazer consequências sobre o relacionamento, né? Sim. Então, sim, a Bíblia deixa claro quais são os papéis e nós estamos vivendo aí uma crise justamente porque esses papéis não estão sendo cumpridos de forma bíblica. Tá, você citou essa questão da liderança, da provisão, da proteção. As mulheres elas têm um trauma com a palavra submissão, né? Principalmente quando os maridos não exercem essa liderança e talvez a mulher, sentindo falta dessa liderança, ela então chama para si o papel de líder. E Exatamente. Aí gera esses conflitos. O que significa essa questão da submissão da mulher dentro da esfera do casamento? É justamente isso que a gente acabou de falar. Deus ele deu ao homem funções importantes e falou com a mulher, você vai colaborar com essas funções, né? Ela não foi criada inferior ao homem, aliás, ela foi criada com extrema igualdade em relação ao homem. Mas dentro das funções que Deus designou para o casamento, ela é a pessoa que está participando junto. Ela não será a pessoa que será cobrada dentro da instituição do casamento. Peraí, o que você fez? Não, o marido será cobrado por Deus. Adão, o que você fez? Né? Então, ela é a pessoa que participa ao lado do marido nessas funções. Ela desempenha junto com ele essas funções. Né? Essa questão da submissão, o Tim Keller ele diz que não é só uma questão da mulher. Né? O Ocidente tem uma dificuldade enorme com essa palavra submissão. E a Bíblia lá em Efésios, antes mesmo dela entrar nas funções do homem e da mulher no casamento, ela faz a transição do texto dizendo que todos nós devemos ser submissos a Deus. Né? Então, uma mulher
Uma vez que ela entende que a submissão a Deus, ela é uma coisa que todos nós devemos fazer, nós somos submissos a Deus, e ela escolhe, pastor, que eu acho que o mais importante a gente tratar aqui é principalmente para solteiras, porque se a mulher vai ser submissa ou não ao marido não está em discussão. A Bíblia diz que ela deve ser submissa ao marido. A grande questão é, a mulher precisa escolher a qual tipo de homem ela quer se submeter. Hoje em dia a gente vê as coisas assim, às vezes a pessoa por medo de ficar sozinha, às vezes porque ela está desesperada para poder se casar, porque quer sair de casa, enfim. Ela aceita qualquer pessoa na vida dela sem observar se é a esse tipo de pessoa que eu quero oferecer a minha submissão, eu quero caminhar do lado, se ele tem a missão que eu gostaria de desempenhar junto, sabe? Certo. É uma coisa que se discute muito, né? Nessa questão do casamento. A Bíblia, você citou, é a questão do casamento heterossexual. Sim. E a Bíblia fala que Deus macho e fêmea os criou, e há uma ideia ali, né, uma ideia de complementariedade. Exato. Né? Um complementa o outro. São iguais, mas são diferentes. E aí existe a complementação. Qual é a opinião bíblica sobre essas uniões? Porque hoje se fala aí de vários tipos de uniões. Não fala de casamento, porque do ponto de vista de casamento, pela Constituição, nossa brasileira Constituição é clara sobre isso. Estou falando do ponto de vista legal. Do ponto de vista bíblico, a gente nem discute. O casamento é de um homem com uma mulher. Como é que a igreja, como é que a Bíblia vê essa questão dessas uniões, esses outros tipos de uniões? A Bíblia, ela demonstra, conforme nós dissemos aqui, que o casamento ele foi uma criação de Deus e que ele encontra em Deus o seu propósito e que qualquer coisa que foge daquele propósito não pode ser vista como casamento. O senhor citou a Constituição ela deixa muito claro que o casamento é a união de um homem com uma mulher e com o propósito de formar uma família. Até o plano da família, que se discute hoje se pode ser chamado de plano da família ou plano das famílias, ele também traz essa descrição da família como a união de um homem e de uma mulher. Então, assim, é importante a gente deixar claro que o casamento não é uma questão cultural. Lendo a Bíblia, a gente vai perceber de forma muito simples que o casamento ele foi a primeira instituição criada por Deus. Ele é anterior à religião, porque a religião tem o propósito de religar o homem a Deus. No paraíso, o homem estava diante de Deus e se relacionava com Deus. Então, a religião ela vem para suprir essa necessidade. Ele é anterior ao Estado. Então, não é o Estado, não é a religião. Existem várias religiões também querendo adotar formas diferentes de casamento. Não somos nós quem definimos o que é o casamento, é Deus. E qualquer outra forma de casamento que contraria a vontade de Deus, ela é vista por Deus como uma instituição estranha. Certo. Você está colocando isso, aqui nós não estamos discutindo aqui a opção sexual das pessoas. É importante dizer que essa palavra homofóbico ela é muito mal aplicada, principalmente para os evangélicos, né? Porque a nossa questão não é de homofobia. A gente não tem direito, né, e nem de legislar sobre as opções sexuais das pessoas. Exato. Mas, ao mesmo tempo, a gente também não pode abrir mão dos conceitos basilares da nossa fé. Então, quando a gente fala de casamento, a gente está falando de casamento à luz da visão bíblica, da cosmovisão bíblica, que é entre um homem e uma mulher. Para nós, o que não foi isso não é casamento. Exatamente. Não é isso? Não é casamento. Dentro daquilo que Deus estabeleceu na criação do casamento e também na palavra. Agora, nós respeitamos as opções. Se um homem quer morar com um homem e ter uma união, é a opção da pessoa. Exato. Ele faz a opção e ninguém tem a ver, nada com isso. Cada um prestará conta de si mesmo a Deus, né, pastor? Isso é uma coisa que precisa deixar claro, porque querem colocar sobre nós, os evangélicos, esse peso completo da homofobia. E o que nós discutimos nessa área de gênero a nossa visão bíblica, que são princípios de fé, de convicção de fé. Então, não tem nada a ver de você odiar outra pessoa, querer o mal da outra pessoa, porque a pessoa não pensa diferentemente de mim e tem uma opção sexual que a gente entende que não é bíblica. Pois é, tem coisas na nossa fé que elas são preciosas para nós, né? O autor de Hebreus ele vai dizer sobre isso, que o casamento ele é digno de honra entre
todos. Não é só entre os crentes, é entre todos. E quando nós percebemos que o casamento, uma instituição criada por Deus, valorizada por Deus, honrada por Deus, ela tem sido, de certa forma, banalizada, nós, como cristãos, Calvino disse isso, né? Um cão ladra ao ver o seu dono ser atacado. Eu seria pior do que um cão se eu ver as coisas basilares da minha fé sendo atacada e não argumentar. Me diga uma coisa, na sua experiência aí de aconselhamento, porque a Bíblia fala, o que Deus uniu, não separe o homem. Uhum. E há muitas pessoas felizes, bem casadas por Deus, fora do nosso ambiente evangélico. Exatamente. Né? Você tem católicos, você tem espíritas, você tem pessoas aí que Deus, pela sua graça comum ou especial, construiu aquela família. Exato. Que você, porque eu vejo, eu não sei se você observa isso, parece-me que no nosso ambiente Deus só une crente com crente. Né? E aí a gente começa a achar que essa graça é uma graça exclusiva, que não há casamentos felizes fora do nosso ambiente. O que você vê? Você tem essa visão ou acha que eu estou inventando aqui? Não, pastor, o senhor está coberto de razão. A gente precisa observar alguns detalhes, que é o seguinte, a gente percebe pessoas que são moralmente corretas fora da igreja, isso é indiscutível. Tem pessoas que têm um comportamento moralmente correto e elas sabem gerir uma família e cuidar da família dela de fato, né? Eu penso que existe uma diferença entre a gente ver moralmente correto de algo de Deus. Existe, de fato, uma diferença, sabe? Então a gente precisa tocar nesse assunto também. Agora, é importante a gente dizer que o casamento ele é uma união diante de Deus, independente se aquelas pessoas que estão ali assumindo os votos entre si, elas reconhecem isso. Nós temos casos também, eu cito aqui o caso a experiência, ela é uma exceção. A gente recomenda aos jovens que querem casar que procurem casar com uma pessoa da mesma fé. Exato. Né? Isso é bíblico. Mas a gente conhece histórias também de filhos de crentes e crentes que casaram com pessoas que não eram crentes e depois essas pessoas eram eleitas por Deus e se converteram. Eu não estou dizendo que isso seja a regra, eu estou dizendo, mas isso também acontece. Sim. Acontece. E nós temos exemplos claros na Bíblia a respeito disso. Hoje nós temos um preciosismo, e é até complicado eu, enquanto orientador de jovens, falar isso aqui, porque alguns pais depois vão procurar, mas olha o que você falou. A Bíblia, ela mostra lá em Deuteronômio capítulo 7, Deus pede o povo para observar que quando eles entrassem na terra, não contraíssem matrimônio com aquelas pessoas daqueles lugares, porque eles perverteriam o seu coração. Certo. Isso é óbvio, isso é claro. Mas a gente vê pessoas que se converteram à fé entrando em relacionamentos com pessoas que eram do povo de Deus. Certo. Nós vemos Boaz e Ruth, é um exemplo claro disso. Por que Ruth pôde se casar com Boaz? Porque ela se converte. Ela, de fato, ela era uma mulher eleita por Deus, tanto que está na genealogia de Jesus. E Raabe também, né? Raabe é um caso clássico, né? Exato. Que era uma dona de um prostíbulo, depois abraça a fé do povo de Deus e diz que ela casou lá, inclusive ela está na ascendência lá de Jesus. Exato. E na ascendência de Boaz, né? Exato. Então, assim, eu vejo essa questão como uma coisa importante a gente tratar ela, porque as pessoas elas estão preocupadas se elas vão ficar sozinhas ou não na vida sentimental. Elas querem encontrar alguém. Certo. Mas imagina se nós estivéssemos preocupados com pregar para os eleitos e eles serem salvos. Deveríamos estar preocupados com isso. Então, o namoro não é evangelístico. Certo. Mas uma vez que nós nos dispomos ao evangelismo, nós pregamos, nós estamos convertendo pessoas que podem ser um potencial marido ou uma potencial esposa, né? Agora vou fazer uma colocação aqui para você, porque eu já vi muitas decepções. Você pode casar dois evangélicos e aquelas pessoas não serem convertidas. Sim. São membros de igreja. Sim. E depois apresentar comportamentos completamente diferentes daquilo que professavam aparentemente. Né? Eu tenho tido algumas experiências de, às vezes, casar uma pessoa que era crente com uma pessoa que não era membro de igreja, e essa pessoa depois se converte, assume. E já vi debandada na igreja. Né? A pessoa casar com uma pessoa e depois descobrir que o cara é homossexual, ou descobrir que esse cara é uma pessoa que tem uma vida aberta no relacionamento conjugal e que não tem nada, veja bem, que não bate com aquilo que é justamente a nossa ética cristã. Né? Eu estou colocando isso porque, como a igreja evangélica está crescendo e a igreja cresce misturada com joio e trigo, às vezes você está achando que está casando dois cristãos
eles são meramente pessoas aparentemente convertidas cristãs, né? Então, aí o que eu digo, né? O critério de você começa de ter uma pessoa cristã mesmo, mas o período aí de namoro, né, de noivado, é um período para você realmente avaliar e descobrir se aquela pessoa realmente apresenta frutos de uma pessoa convertida, né? Fundamental. O namoro ele precisa ser levado a sério. Não é o fato de uma pessoa estar frequentando a igreja que vai me dizer se eu devo me casar com ela. Acho que esse hoje é um critério importante, né? As pessoas só olham isso. Aí ele frequenta qual igreja? Ele frequenta a igreja presbiteriana de Peru. Então me caso com ele, porque o reverendo Darival prega a palavra lá e aí essa pessoa é um cristão. Não é por aí. O senhor pregou de forma muito interessante recentemente no domingo sobre essa questão do joio e do trigo e disse que os escândalos eles vão acontecer. Jesus já havia dito isso. Então nós temos pessoas entre nós que ainda não se converteram e é preciso que as pessoas tenham prudência ao escolher as pessoas com quem elas pretendem edificar uma vida, né? Nós temos muita gente jovem assistindo para nós aqui, e você trabalha esse assunto já há algum tempo. Existe um momento certo para se casar, idade, condição financeira. Você acha que o casamento hoje está na agenda dos nossos jovens? Infelizmente, as estatísticas, né? O senhor parece que gosta muito de estatística, né, pastor? As estatísticas demonstram que não, que os jovens estão se casando cada vez mais tarde, né? Mas ainda assim, eles desejam se casar. Eu não diria que existe assim, um tempo certo para casar, uma receita de bolo que vai funcionar para todos. Mas é importante o jovem observar se ele, de fato, ao longo do namoro, percebeu que encontrou uma pessoa com quem ele se casaria, que os princípios, os valores são compatíveis, é uma evidência importante. Se eles têm condições mínimas de sustentar o lar que eles desejam construir, é preciso observar o que eles querem. Porque tem jovem que quer casar, o casal, ele quer casar quando tiver com tudo pronto. Não acho que deveria ser, né, nesse ponto, mas tem gente que também não tem condições mínimas para poder se casar. Né? Então eles precisam ver se eles têm condições para poder manter um lar. Acho que encontrei a pessoa certa. Nós temos valores compatíveis, a conheço o suficiente para poder me casar, minha família a recebe bem, nós temos condições de administrar um lar. Não deveria pensar em adiar muito o namoro, né? Vamos namorar por muito tempo. Não, o namoro não precisa ser longo. Encontrou a pessoa com quem ele quer dividir a vida e acha que tem condições, eu acredito que já seria interessante pensar em casamento, se organizar para isso, né? Tá vendo aí? Então você que está aí nos assistindo aí, está na hora de casar, viu? E a desculpa que se tem dado muito é que estão casando mais tarde porque a expectativa de vida aumentou, né? E as pessoas elas deixam para casar mais tarde porque estão vivendo mais. Mas, Júnior, é o seguinte, você que está assistindo aí com a gente, se inscreva aí no nosso canal, no Arival Dias Casimiro, no canal do YouTube e também no Namoro com Propósito. Na sua opinião, quais são os principais desafios que o casal enfrenta hoje? Nós temos muitos desafios, né? Mas cita aí 3, assim, Sim. que a gente pudesse... Nós vivemos numa cultura que banaliza a instituição do casamento, que não valoriza ele como deveria, e aí nós acabamos sendo impactados por essa cultura, né? Mesmo o casal cristão, que entende o casamento como uma aliança, um voto assumido diante de Deus, ele vê as pessoas aí saindo do casamento de forma tão banal que pensa, né? Será que não seria uma solução para os problemas que eu enfrento? Além desse problema, nós temos a questão dos comportamentos, dos temperamentos, né? Também das culturas familiares, né? Nós vemos culturas familiares muito diferentes e as pessoas acreditam que é possível entrar no casamento e que esse casamento vai ser um mar de rosas e entram dentro do casamento com essa perspectiva, sem considerar que o casamento tem as suas dificuldades, que ele é muito bom, Deus disse isso, o casamento é muito bom, mas que ele tem as suas dificuldades e elas se decepcionam. Uma coisa importante, né, a gente considerar é que Deus ele tem o propósito dele para o casamento, mas as pessoas também têm seus propósitos. Então, em terceiro lugar, eu penso que um problema que as pessoas enfrentam diz respeito a lá no namoro, conforme a gente falou. As pessoas não fazem acordos com respeito às suas expectativas. O senhor está lá declarando os noivos lá casados, né? Eu declaro vocês marido e mulher. E o senhor pergunta para eles, né? É com ela que você quer se casar? É com ele? E eles fazem votos, não fazem? Pois é, mas eu penso que muitas vezes os casais estão entrando hoje no casamento assinando um contrato em branco. Eles não fazem acordos quanto quais são as suas expectativas.
Como eu me encaixo nessas expectativas? O que eu posso fazer para atender as suas expectativas? Não, eles só estão dizendo sim um para o outro diante do altar, sem antes pensar em como eles podem se encaixar na vida um do outro, né? Tá na moda agora, não é nem responder sim aos votos, né? Cada noivo escreve lá um monte de um voto lá e eles leem naquele momento lá. É um momento muito bonito, muito romântico. Uhum. Mas você tocou numa coisa muito importante aí. A Bíblia fala que nós, maridos, devemos viver a vida comum do lar. 1 Pedro, né? Capítulo 1 de 3. Pedro, E a gente, depois de algum tempo de casado, você vê que o casamento é uma coisa muito ordinária, muito rotineira. E as pessoas, elas querem casar hoje, e aí eu vejo nas estatísticas, né, a quantidade de casais que se divorciam aí no segundo, terceiro ano de casamento, justamente porque elas declaram que as suas expectativas não foram atendidas. Exatamente. Que expectativas são essas, né? O que a pessoa busca, né, no casamento? São pessoas diferentes, são pessoas com virtudes e defeitos, né? E para permanecer casado, a pessoa vai ter que renunciar, eu diria, que a arte de permanecer casado é muito mais difícil do que você casar. Uhum. Né? Então, se o solteiro que está em busca de alguém acha que está difícil encontrar alguém... Às vezes, não, tem casos, né? O cara entra com expectativa, por exemplo, o homem no casamento na área sexual. E ele só esqueceu de explicar para a esposa que ele tinha essa expectativa, né? Ele tem lá os sonhos dele, né? As expectativas dele. E a mulher também, às vezes, casa com um cara com uma expectativa de muito romantismo, de uma pessoa muito... Né? E aí ela descobre que casou com uma anta, com um cara... Não era bem isso. Bem isso que ela queria, né? Como é que você vê isso? Isso é fato, né? Na questão hoje dos divórcios, as pessoas elas se separam porque estão frustradas nas expectativas criadas antes do casamento? É fato. Expectativa é uma coisa assim... a frustração de uma expectativa é algo muito ruim. E aí o grande problema não é a expectativa em si. Nós podemos ter expectativas desde que elas sejam reais. Não tem problema o casal comparecer diante do altar, cada um com as suas expectativas, né? Então eu fui pro altar com as minhas expectativas, a minha esposa também foi com a dela. O grande problema é quando eu não conheço essas expectativas, né? E aí eu estou me casando com alguém que eu estou dizendo sim para todas as expectativas dela, sem sequer saber quais são. Então você aconselha que antes do casal se casar, senta e diz, olha, quais são as nossas expectativas nesse casamento? Fantástico, porque, claro, o casamento ele é uma aliança para nós, mas ele também não deixa de ser civilmente um contrato, né? Então, assim, se eu estou contraindo uma sociedade com alguém, eu preciso conhecer quais são as cláusulas desse contrato, né? Tá certo. Nós falamos aqui, né, casamento, e falamos sobre divórcio. Qual é a visão bíblica cristã do divórcio? Essa é uma questão que vem sendo discutida desde Deuteronômio capítulo 24, Jesus passou por ela em Mateus capítulo 19. Muitos exegetas se debruçam sobre isso e a gente vê que existem pelo menos 3 pontos de vista sobre a questão do divórcio, né? O primeiro ponto de vista é que o divórcio ele é inaceitável em qualquer contexto, ainda que seja adultério. Não, Jesus falou por causa da dureza, então nós não devemos ter o coração duro, ao contrário, devemos perdoar. Então tem uma ala que acredita que o divórcio não é lícito nem na questão do adultério. Tem uma outra ala que acredita que no caso de adultério, Jesus estava lá no indo com a questão do divórcio, né? Sim. E tem uma outra ala que acredita que além da questão do adultério, lá em Mateus capítulo 19, que Jesus, de acordo com ele, está no indo com a questão do divórcio, lá em 1 Coríntios capítulo 7, essa outra ala acredita que não só no caso do adultério, mas também no caso do abandono do lar, também o divórcio ele pode ser aceito. Nós sabemos que hoje a nossa sociedade, pastor, ela enfrenta problemas que são diferentes das sociedades antigas ou que são vistos de um ponto de vista diferente das sociedades antigas. Por exemplo, como a questão da agressão à mulher, né? O marido que agride a mulher, o marido que coloca em risco a vida da mulher, né? A Bíblia, eu vejo de forma muito clara que tanto quanto Jesus está dizendo que Deus consentiu com o divórcio no caso do adultério, eu acredito que Deus não veria problema na concessão do divórcio no caso da agressão. Violência doméstica. Violência doméstica. O marido doméstica. que bate na mulher. Isso é uma coisa que... E aí inclui o ambiente evangélico, né?
Eu, particularmente, tenho uma posição muito bem definida. Eu acho que violência doméstica, quando o marido bate da mulher, a mulher tem motivo para se divorciar. Concordo plenamente. Porque, infelizmente, essa questão da agressão, ela quebra o outro mandamento, que é não matarás, né? E qualquer expressão de ódio, de violência doméstica, ela não é justificada biblicamente falando. Concordo plenamente. Então, o conselho, se acontecer aqui na Igreja de Pinheiros, eu acho que a mulher pode ir lá fazer um BO mesmo, né? Pode até perdoar o cara, mas ficar apanhando dentro de casa, achando que aquilo ali é de Deus, que aquilo ali é Deus que está mandando, eu sou completamente contrário a isso, né? Concordo plenamente. Agora, a grande questão que se discute não é se é permitido o divórcio. A grande questão, eu acho que é se é permitido o novo casamento, né? Então, eu acho que as pessoas, quando elas perguntam assim, em qual caso é permitido divorciar, elas estão querendo saber em qual caso elas podem, de certa forma, reconstruir sua vida nessa área, né? Então, assim, biblicamente, eu, particularmente, só vejo até o momento, né, e estou ainda estudando sobre esse assunto, a Bíblia permitindo o novo casamento de forma lícita, plena diante de Deus, apenas no caso do adultério. Embora eu também não veja o divórcio e novo casamento como um pecado imperdoável da parte de Deus, né? É o que a gente tem que discutir, né, pastor? Sim. É isso aí. Fora do adultério, algum caso que o divórcio seja aceito, aí você já colocou que é a questão da deserção, né? Que está lá em 1 Coríntios 7. Essas duas razões acho que estão presentes lá na nossa confissão de fé. Exatamente, a confissão de fé de Westminster, quando Westminster vai falar, exato, ela aborda essa perspectiva. Uma das coisas que acho que a Bíblia condena, e eu acho que hoje é um comportamento geral dos casais, é que eles olham para o divórcio como a primeira saída. Exatamente. Infelizmente. Então, nós vamos divorciar. Vamos casar, mas se não der certo, a gente divorcia. O divórcio, ele foi dado justamente quando não tem mais jeito, né? Quando é isso que, pelo que Jesus argumenta lá, quer dizer, Deus criou o casamento, Deus não criou o divórcio. O divórcio foi a concessão da lei de Moisés para casos extremos. Na sua opinião, como é que você vê hoje essa questão do divorciar por divorciar? Porque as pessoas se casam e se divorciam assim, né, porque, por qualquer razão, por qualquer motivo. Como é que você vê isso? É contrário à perspectiva bíblica a respeito do casamento. Conforme o senhor disse muito claro, Deus ele permite, nesse caso em que é irreconciliável, a união dos dois ali está muito clara que os dois não vão conseguir conviver juntos, né? Por causa do adultério, porque é uma coisa muito dolorosa. Eu, particularmente, quando atendo pessoas que foram vítimas de adultério, eu sinto que essas pessoas receberam uma notícia semelhante à notícia de alguém que acabou de sair do médico com um prognóstico de que vai morrer em 3 meses. Sim. É doloroso, né, a questão do adultério. Então, assim, não pode, o divórcio não pode ser visto como a saída, a porta de saída do casamento, a porta de saída dos problemas. Existem meios. A Igreja Presbiteriana de Pinheiros, ela investe nos casamentos, né? Nós temos, por exemplo, visita do Ministério de Casais, alguns casais da igreja que precisam. Nós temos o ECC, estamos com um programa para a gente poder desenvolver um discipulado de casais na igreja. Então, assim... Só uma pergunta, e aqui é bom, porque você que está nos assistindo aqui, você acha importante essa questão de um casal que está com problema buscar uma ajuda no aconselhamento e numa terapia do casamento? Fantástico, é muito importante. Nós temos muitos casos de pessoas que vieram procurar ajuda como se estivessem indo para a UTI do casamento e elas saíram daqui restauradas, né? Sim. Então a Bíblia, a palavra de Deus, ela é o nosso manual de como nós vamos ter um casamento de acordo com a vontade de Deus, para a glória de Deus, e muitas vezes o casal ele precisa ser exposto a esses princípios da palavra de Deus, para que eles entendam qual é a vontade de Deus, onde é que eles estão errando, onde é que eles podem acertar. Em alguns momentos a terapia também ela é importante nisso, porque a palavra de Deus ela é suficiente para nos mostrar o caminho, mas existem comportamentos nossos que eles precisam ser trabalhados à luz de algumas técnicas que não estão no nosso alcance. Então é importante o aconselhamento bíblico, participar, ler livros, participar de eventos voltados para casais, ler livros, isso vai nos trazer uma perspectiva diferente. E a terapia, quando necessário, algumas mudanças de comportamento, ela é fundamental. Só uma coisa também, você que convive nesse ambiente evangélico, você acha que ainda há preconceito contra, por exemplo, uma mulher que se divorciou? Existe ainda isso? Essa mulher, eu estou dizendo
ela pedindo ou não, você acha que há preconceito ainda no nosso meio? Infelizmente, nós temos ainda algumas barreiras a serem vencidas e uma delas é essa, né? Principalmente pelo fato de que a maioria das pessoas na igreja são mulheres, elas veem essa mulher que se divorciou às vezes como uma ameaça e aí pode acontecer sim um preconceito, né? Isso não é novo no nosso meio, né, pastor? Agora, você colocou um ponto que a gente é muito perguntado, né? Muito assim questionado, né? Porque tem um texto lá em Apocalipse que os adúlteros não herdarão o reino dos céus. E aí uma pessoa que sai, por exemplo, de um casamento que não foi dentro do critério bíblico, ele casa de novo. Ele vai para um novo casamento. E às vezes, nesse novo casamento, ele consegue ter uma restauração, assim, do ponto de vista relacional, e ter um casamento abençoado por Deus. Como é que fica isso? Porque a questão do divórcio pelos motivos não bíblicos e um segundo casamento se constitui um pecado imperdoável? Pastor, pecado imperdoável, segundo a Bíblia, seria a blasfêmia contra o Espírito Santo. Né? Agora, essa é uma questão que, para nós, hoje, a gente vai usar suposições, a gente vai pensar em aspectos aqui do que pode... Poxa, às vezes era melhor essa pessoa se casar de novo do que ela ficar fornicando, do que essa pessoa cometer outros pecados. A gente pode supor isso, mas essa é uma daquelas coisas que Deuteronômio 29, versículo 29, ela diz que há coisas que só cabem a Deus saber. Exegeticamente, a gente não vai chegar na resposta para essa pergunta, no sentido de que, e aí, como é que vai ser no último dia? Essa questão. Essa é uma pergunta que a gente tem que jogar para cima, viu? Principalmente considerando que, segundo o ensinamento bíblico do Novo Testamento, lá no céu não se casa e nem se dão em casamento. Exatamente. O casamento, ele é, segundo John Piper, uma alegoria para representar a relação de Cristo com a igreja. Exato. É muito mais uma metáfora histórica do que uma coisa eterna, assim, do ponto de vista de que vai se perpetuar. Uhum. E aí eu não sei, do ponto de vista bíblico, como é que a gente tomaria uma posição e penalizaríamos essa pessoa que cometeu um segundo casamento, né, que se divorciou, não pelo motivo penalizar essa pessoa eternamente. Quer dizer, se a gente não pode fazer isso, não cabe a nós ter esse direito de colocar o dedo em riste na pessoa, né? Não, nesse caso não cabe a nós, até porque foi a pergunta que o senhor fez. O segundo casamento, ele é imperdoável, ele é um pecado imperdoável? A resposta bíblica é não. A gente não encontra na Bíblia isso. Se nós, os adúlteros não herdarão o reino dos céus, peraí, nós temos um problema. Onde é que Davi vai ficar? E tem o adultério espiritual também, né? Que é bem batido no Antigo Testamento. Mas tudo bem. Dê uma palavra de encorajamento aí sobre o casamento para os nossos telespectadores. Nós estamos encerrando, né? Eu agradeço você aqui pela sua presença. Espero que você volte aqui mais vezes para a gente discutir esse assunto. Temos muitos assuntos aí, né? Dentro dessa área de família, de casamento, de conflitos conjugais. Eu espero que você apareça outras vezes aqui. Mas fala aí para o nosso telespectador aí, os nossos irmãos que nos acompanham, dê aí uma palavra de encorajamento sobre casamento. Claro. Eu que agradeço, né? A gente assistia, eu e minha família, nós acompanhamos a Igreja Presbiteriana de Pinheiros há muito tempo nas redes sociais, né? Sim. Eu assistia o podcast e é uma alegria pra gente estar participando aqui, não só disso, de poder falar que eu estou participando do podcast do meu pastor, né? Da pessoa que tem pastoreado a minha vida e a vida da minha família também. A gente fica muito feliz. E a palavra que eu dou para você que pode estar enfrentando problemas aí nessa área é que você não está sozinho, né? Existem várias pessoas lidando com problemas semelhantes aos seus e pessoas que já passaram por esses problemas, né? Um bom casamento, ele vai sendo construído ao longo de suas fases. Então tem pessoas que hoje já estão em uma outra fase do casamento e que, do ponto de vista cristão, são pessoas piedosas, pessoas de Deus, que elas podem trazer uma orientação bíblica para a sua vida, que pode te ajudar a reviver um momento bacana no seu casamento, sabe? Então não abra mão do seu casamento, como as pessoas hoje estão fazendo, banalizando essa instituição que, na verdade, ela é digna de honra diante de Deus. Então acredite no seu casamento, ande mais uma milha com essa pessoa, mas não ande sozinho.
Sabe, a grande questão é querer fazer na força do braço. Procure pessoas que possam caminhar com você, procure uma igreja bíblica que possa ajudar você e sua esposa, você e seu marido a caminharem juntos por mais uma milha, mas com uma orientação que vem da parte de Deus. O máximo que a gente pode fazer tentando na força do nosso braço é errar. Nós precisamos confiar em Deus. Nós somos aqui da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Eu quero dizer que nós temos aqui também o Centro de Cuidado Pastoral, com área de aconselhamento para casais. Então, se você estiver precisando de ajuda, nós temos aqui o Ministério de Casais. Temos 2 vezes por ano o Encontro de Casais com Cristo. E temos também a classe bíblica de escola dominical aos domingos, né, que trata dos assuntos do casal. Então, se você é um casal e que está precisando de ajuda, entre em contato conosco aqui com o Centro de Cuidado Pastoral. O Júnior vai estar lá junto com outros pastores para aconselhar. Tá bom? Muito obrigado e até o próximo episódio do Arivalcast. Deus abençoe você e toda a sua família.